Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Bárbara Nogueira, sou estudante do 6º período de Psicologia da Unitri. Eu sou Natália Mazzucci, também estudante do 6º período de Psicologia da Unitri. E hoje nós estamos recebendo para um bate-papo super bacana sobre a atuação do psicólogo dentro do ambiente hospitalar, as psicólogas Camila Landim e Érica Mota. Sejam bem-vindos e muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Camila é graduada em Psicologia pela Faculdade Pitágoras, atua como psicóloga clínica, analista junguiana, com formação nos princípios básicos da antroposofia e práticas integrativas, como meditação e reiki, e tem experiência de 5 anos como psicóloga hospitalar. Érica Mota é graduada em Psicologia pela UFO, com formação em Gestão Empresarial pela FAGEM, Meditação de Conflitos e Formação de Coaching pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Atuou como gestora de RH em hospitais da cidade de Uberlândia por quase 10 anos. Tem experiência como consultora de gestão de pessoas, auxiliando empresas de vários ramos, na gestão do clima organizacional, na implantação de políticas e processos de RH, recrutamento e seleção, programas de treinamento e desenvolvimento de líderes e programas de endomarketing. Atualmente, concilia suas atividades como consultora com a atuação enquanto empreendedora e gestora do Hotel Paraty, Minas. Érica é casada, mãe do Benício e mãe do Henrique. Camila é casada também, mãe da Maria Antonella e da Ayla. As duas se conheceram no hospital em Uberlândia quando trabalharam juntas. Érica era gerente de RH do então hospital e recrutou Érica para o cargo de psicóloga hospitalar. Disso surgiu uma parceria que deu muito certo, rendeu um trabalho de excelência e propiciou uma amizade que dura até hoje. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer tê-las aqui conosco. Obrigada, nós que agradecemos, né? Uma honra para a gente estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa jornada, da nossa experiência, da nossa parceria, que realmente deu muito certo e dá até hoje. Então, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, eu também estou muito feliz de estar aqui com a Érica, podendo falar desse assunto que a gente tanto gosta e poder falar com vocês que estão aí dispostos e curiosos para saber dessa área de atuação. É muito bacana, né? A gente, além de poder trabalhar com aquilo que a gente ama, ainda fazer boas amizades, né? E boas parcerias de trabalho. Muito legal de ver isso. E o nosso objetivo aqui hoje é contrapor a atuação do psicólogo, né? Duas profissionais que têm a mesma formação, que trabalharam dentro de um mesmo ambiente, que é um hospital, mas que tinham funções totalmente diferentes. A psicóloga hospitalar e a psicóloga organizacional, né, dentro do ambiente hospitalar. Então, a nossa intenção é contrapor estes dois papéis para que as pessoas conheçam melhor sobre essas profissões. Sim, combinado. Camila, nós vamos começar com você para conhecer um pouquinho mais, né, sobre a psicologia hospitalar. E aí eu queria que você começasse compartilhando conosco sobre esse trabalho, como que é a rotina de um psicólogo hospitalar. Sim. Bom, a grande missão do psicólogo hospitalar é dar voz ao paciente. Quando uma pessoa adoece e precisa se internar no hospital, ela se encontra num momento de muita fragilidade. E, geralmente, nesses casos, tanto os familiares, a equipe, tende a querer falar pelo paciente, como se ele não conseguisse decidir por ele mesmo. E também, devido a essa fragilidade, muitas questões emocionais, questões do cotidiano, da história de vida do paciente emergem. Então, é um momento muito propício para cuidar e para ressignificar a própria vida, né? Então, o profissional da saúde, todos têm uma pequena formação em acolhimento que seja, mas o psicólogo hospitalar, ele consegue ter uma escuta ativa e ele consegue também avaliar o paciente, né, nos aspectos psicológicos. Então, essa é a grande missão, né, do psicólogo. Eu me perdi na sua pergunta.
Você quer saber da rotina, né? Isso. Uhum. Então, a nossa rotina é esse cuidado. Eu acredito que pode ter uma variação de hospital para hospital, mas no hospital que eu trabalhava, tinha uma busca ativa, então o psicólogo tinha a oportunidade de ir nos leitos, conversar com a equipe multi, entender se havia alguma necessidade de atendimento e também vinha a demanda do próprio paciente ou da própria equipe que identificava e chamava o psicólogo. Então, eu acredito que depende um pouco também de como que são os protocolos e o sistema do hospital. Ela foi implementada por nós, a gente teve a oportunidade de moldar muito a nossa forma, né? Então, a gente queria dar esse espaço para o paciente e ter essa comunicação. Então, a gente foi apresentando para a equipe o que a gente podia fazer ali dentro, como que a gente podia atuar ali auxiliando. Então, eu acredito que isso foi um ponto muito importante, mostrar para a equipe qual que era o nosso papel, como que a gente podia atuar ali, e para não confundir, né? Que às vezes pensa que o psicólogo está ali só para conversar, e não é. A gente realmente tem um papel essencial no cuidado com o paciente. Vou fazer um parêntese também, a gente trabalhava muito em parceria e é muito importante a gente ter claro, não só na psicologia hospitalar, mas na organizacional também, que a gente não chega num lugar, é raríssimo isso acontecer, em que a demanda está pronta e estabelecida. Nós temos, sim, a condição e a responsabilidade de criar essa demanda, de mostrar às pessoas qual é a nossa contribuição, de buscar isso ativamente mesmo, né? De se colocar disponível para a equipe, para os familiares, para o paciente, porque às vezes, num primeiro momento, assusta, incomoda, eu já estou sofrendo tanto, eu não quero falar de problemas, não quero pensar nisso, mas a gente precisa atuar de forma ativa para quebrar alguns paradigmas e para construir essa relação de ser na psicologia hospitalar, ou na organizacional, ou em qualquer outra área. É raro a gente encontrar um local onde a gente chega e existe uma demanda construída, um protocolo a ser seguido. Claro, processos existem em todos os lugares, mas nós temos o desafio, e eu vejo também como um ponto muito positivo, a possibilidade de construir essa demanda, né, de apresentar às pessoas qual é a nossa contribuição, em que eu posso ser chamado, por que faz sentido a pessoa envolver o psicólogo nesses processos. Então, acho que cabe a nós essa postura ativa de buscar por essas parcerias, de construir esse vínculo, não só com o paciente, como com o colaborador, com a equipe, com os familiares. A gente precisa desmistificar um pouco o papel do psicólogo em todos os ambientes, porque às vezes causa um certo desconforto. Já estou aqui sofrendo, eu não quero falar de dor. Mas, ao invés de focar na dor, a gente pode mostrar para ele que a gente está ali para apoiá-lo no que ele precisar, no enfrentamento daquele processo, buscando forças, alternativas. Então, cabe a nós, né, apresentar um pouco mais do que podemos contribuir. É isso que eu penso, só para complementar o que a Camila colocou. Obrigada pela complementação, pela explicação. Só para a gente entender um pouco melhor, né, que acaba que a gente tem algumas referências mais fortes dentro da profissão, como pensar numa clínica, né, que é algo até mais midiático, né, e a rotina do psicólogo hospitalar não é tão clara para nós estudantes, né. Uma vez que vocês identificam essa demanda, né, seja porque foram solicitados ou na visitação, como que fica a rotina de atendimento aí daí em diante, né? Há uma constância ou há apenas um encaminhamento com atendimento posterior, fora do hospital? Como que isso acontece? Uhum. Sim. Eu acredito que isso também varia um pouco de hospital, né? E na nossa experiência, a gente atendia todos os dias. O hospital foi crescendo, aí a gente foi colocando prioridades, né? Então, o paciente que já estava hospitalizado há mais tempo era a prioridade do dia. A UTI sempre também uma grande prioridade, porque é uma internação que causa
desorientação, que causa muita ansiedade, muita angústia, causa também muita angústia, muito incômodo no familiar, porque geralmente, quando vai para a UTI, o familiar já pensa, nossa, está próximo da morte, né? Que a gente tem esse preconceito que o UTI é um lugar muito, muito, muito grave. E, às vezes, nem sempre, né? Então, aí depende um pouco, assim, de qual que é a programação do hospital. Mas a gente tem, assim, algumas vertentes, assim, no hospital. Você pode fazer, o psicólogo, ele pode atuar numa área mais de avaliação, em que ele avalia o paciente e passa para a equipe, né, essa avaliação para a equipe multidisciplinar, juntas decidir, né, qual que é o prognóstico, né, como que vai tratar esse paciente, e também, se houver essa oportunidade, você vai fazer esse tratamento também terapêutico para auxiliar o paciente no enfrentamento. E, assim, é muito interessante, porque na psicologia hospitalar, você nunca sabe se amanhã o paciente vai estar lá, né? Então, o que a gente pode fazer é agora. Ali a gente trabalha com essa finitude, né? Você atende hoje, amanhã ele pode ter recebido alta, ou ele também pode ir a óbito. Então, você nunca sabe se ele vai estar lá amanhã. É uma terapia breve em que a gente faz o possível dentro do tempo que a gente tem e das condições que a gente tem. Sim. Às vezes são muitos pacientes, a gente é duas, então a gente vai trabalhando com alguns critérios para viabilizar e oferecer algo de qualidade também, né, para o paciente. É breve, mas precisa ser intenso. Precisa criar vínculo, precisa que aquilo repercuta para ele em algo bom, não como ela veio aqui, deixa eu ver o que ela quer. Não, que seja positivo. Entendi. E Camila, e Érica também, dentro da psicologia hospitalar, vocês conseguem se lembrar assim, de um momento que foi muito desafiador, a tal ponto assim, né, de marcar, de criar memória em vocês dentro dessa realidade de trabalho? Eu tenho duas situações que eu vejo assim como desafiadoras. A primeira foi quando chegou no pronto atendimento um paciente que ele tinha 18 anos, muito jovem, e logo nos primeiros exames já percebeu que era uma situação muito grave. E por ser um rapaz muito novinho, estava ali no início da faculdade, aglomerou fora do hospital mais de 40 pessoas, chorando, desesperadas, porque já tinham entendido que era muito grave e ficou, né, e todo mundo ficou muito apavorado. Então, estavam lá os pais, o irmão e mais de 40 pessoas, contando com familiares e amigos. E aí eu fui chamada, né, que nesses casos a gente era chamado para atuar. Quando eu cheguei lá fora, que eu vi tanta gente, eu pensei, atender 40 pessoas, mais de 40 pessoas, como fazer isso? Então, rapidamente veio na minha cabeça, vou atender todo mundo junto. E aí, com a ajuda do RH, a gente levou todo mundo para um auditório, e lá, coloquei todo mundo numa roda e fiz uma vivência com eles, para que eles pudessem colocar para fora a angústia, para que eles pudessem ser acolhidos, e depois disso, que eles conseguissem colocar para fora, emanar a força que eles gostariam de emanar para esse paciente, já que eles não podiam entrar lá para ver, mas de uma forma imagética, né? Então, a gente imaginou esse paciente e eles falaram e fizeram o que eles tinham vontade ali com essa imagem do paciente. Quando finalizou a vivência, foi uma paz, mesmo nos pais, no irmão. Então, assim, para um paciente que em estado gravíssimo, que ia ficar no hospital por um tempo, a gente precisava fazer esse recolhimento com todas essas pessoas, senão o hospital ia ficar com aquelas pessoas 24 horas, todo mundo apavorado. Então, a psicologia atuou nesse sentido, de cuidar de tanta gente, né, e foi, assim, a primeira experiência, assim, de fazer um atendimento tão amplo.
E a segunda história, assim, que essa eu guardo também no coração, tinha um paciente que ele se internava lá no hospital com muita frequência. Ele tinha algumas comorbidades, ele era idoso e sempre estava lá. E aí ele já era até conhecido da equipe, e ele sempre alegre, mesmo com as questões dele, sempre alegre. E numa última internação, ele começou a ter um comportamento muito parecido com um ataque de pânico. A equipe me chamou, falou, olha, vou trazer um nome fictício, tá? O paciente Pedro, ele tá muito nervoso, a gente não tá conseguindo acalmar, a gente precisa que você venha aqui. E aí eu fui, quando eu cheguei, ele estava apavorado, subindo assim na cama, muito, muito apavorado. E aí eu cheguei e falei, seu Pedro, eu tô aqui, Camila, psicóloga, eu tô aqui com o senhor. E aí ele falou, eu estou apavorado, a minha mulher e a minha mãe, estão aqui do meu lado e elas vieram me buscar. E aí o detalhe é que elas já eram falecidas. E aí eu perguntei para ele, elas estão aí do seu lado? E o que elas estão falando, né? E aí ele falou, eu estou com muito medo, porque elas estão falando que vieram me buscar e eu vou para o inferno, porque eu traí demais minha mulher. Eu traí ela a vida inteira. Aí vem. E aí fiz um cuidado terapêutico ali com ele foi acalmando, então assim, eu trouxe a biografia dele, né, fui trazendo ele para ele se libertar, né, desse peso, dessa culpa. E quando eu estava finalizando, que ele já estava mais calmo, eu perguntei, seu Pedro, eu posso te ajudar com mais alguma coisa? Aí ele falou, eu quero rezar, só que eu esqueci a oração. Aí eu falei, senhor Pedro, qual que é a oração? Aí ele falou, é Salve Rainha. E eu vim de uma família católica, então essa oração eu sei ela, né? Mesmo que bateu aquela dúvida na minha cabeça, uma psicóloga rezando, mas aí foi maior, né? O pedido. E aí fiz a oração com ele. Nós finalizamos a oração, ele acalmou, fechou os olhos, eu saí, e 1 hora depois, o senhor Pedro fez a partida dele. E aí, essa história, eu me arrepio, e ela me toca, porque tem uma frase do Jung, que é muito utilizada, que as pessoas falam, que é domine todas as técnicas, os métodos, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, eu acredito que naquele momento, eu precisei ser uma alma humana. E aí, que bom que, pela minha história de vida, eu tinha aquela oração, né? Tinha o que ele precisava naquele momento. E então é uma história que eu guardo assim com muito carinho e que representa essa frase do Jung na minha vida. Eu fiquei profundamente emocionada. Ai, muito bonito, né? Na psicologia hospitalar, a gente tem oportunidade de conversar com a morte e com a finitude de uma forma poética, muito próxima. Então, inclusive, um presente que eu recebi da psicologia hospitalar é essa minha nova versão de olhar para a vida e de olhar para mim dessa forma, de uma forma que amanhã eu não sei. Eu sei agora. O que eu faço com o agora? Amanhã o paciente pode não estar lá para eu continuar a sessão, mas eu também posso não continuar amanhã para ir atender o paciente. Então, eu acredito que esse presente que eu recebi da psicologia hospitalar. E eu tenho várias histórias, poderia ficar aqui contando várias histórias lindas, mas eu quis trazer essas luzes para vocês. Camila,
Agradeço, assim, por essa eleição tão cuidadosa dessas duas histórias, né, tão distintas e que mostra o quanto, né, ferramentas, né, a gente tem que recorrer, porque as demandas são sempre únicas, né, já que as almas ali envolvidas são únicas. E isso nos inspira, né? Nós aqui ainda em formação, ainda descobrindo qual área, né, nós vamos eleger, ou qual área vai nos eleger, né? Porque às vezes essa dinâmica também acontece, né? E, Bárbara, passo para você continuar aí agora focando na organizacional. Só partilhando, assim, né, que o que a Natália falou é muito interessante mesmo, de que muitas vezes a área escolhe a gente, né, porque a gente começa a faculdade, às vezes, cheio de certezas, né, tipo, isso eu não quero, isso eu quero, e de repente, né, quando a gente sai, é uma transformação total, né, então acho que depois de tanto andar, quando eu comentei para vocês, né, acho que ter escolhido psicologia faz muito sentido para mim hoje por isso, mas enfim. Eu acho que vocês ouviram a nossa conversa antes de começar o podcast. Porque antes de começar, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Acho que tinha uma pergunta que a Simone havia colocado aí de briefing para nós sobre essa escolha. E nem sempre tudo está no nosso controle, né? Algumas coisas não é a gente que escolhe, né? Existe algo maior, existe um propósito de vida que nos chama para alguns lugares. Então, trazendo um pouquinho da minha história para vocês, eu fiz o estágio em UTI na UFO e foi um estágio muito difícil, que me desafiou muito. A minha ideia fazer 6 meses, e quando eu fui comunicar com a supervisora que eu queria interromper, eu não sei por que ela entendeu que eu queria aumentar. E aí, nessa conversa, ao invés de interromper, eu continuei por mais 6 meses, e fiquei 1 ano. Fiz curso de tanatologia todos os sábados, que é o estudo da morte, né? E eu não entendia, por que eu estou fazendo isso? Para que disso? E quando eu terminei, eu falei, o único lugar que eu não quero trabalhar é em hospital. E antes de formar, em julho, tinha um cartaz na faculdade anunciando um processo seletivo no Hospital de Uberlândia. Eu me candidatei, tinham 40 pessoas participando, e antes de formar, eu fui aprovada. É difícil, às vezes, a gente entender que nem tudo está no nosso controle, né? A gente, às vezes, se responsabiliza por tudo, né? Por fazer todas as escolhas, por cuidar de tudo. E eu digo para vocês que a maturidade traz um pouco mais disso para nós, e hoje eu e a Camila, a gente compartilha desta mesma percepção, que a gente precisa entregar, que a gente precisa confiar no fluxo da vida, precisa alimentar essa espiritualidade, para que a gente diminua um pouco a ansiedade e a pressão em dar conta de tudo. Claro, vamos fazer a nossa parte, vamos nos dedicar. Eu comecei estágio no 5º período, eu tinha muita curiosidade, busquei, criei demanda, mas essa confiança no fluxo da vida, hoje eu entendo por que eu fui para a área hospitalar. Compartilhando um pouquinho da experiência, a Camila colocou essas duas, eu tive 2 desafios familiares muito intensos e difíceis para mim, que foi viver a finitude do meu pai, quando eu trabalhava já em hospital. Então eu vivi toda a internação dele estando no hospital. Ele partiu em 2018, eu tinha acabado de ganhar um filho que também precisou de uma UTI neonatal, nasceu prematuro, então, e logo depois eu vivi também um processo de adoecimento da minha irmã, que ela viveu um câncer por 5 anos, depois de 1 ano e meio da partida do meu pai, a minha irmã partiu. E aí eu comecei a entender por que eu vim parar no hospital. Viver esse processo de adoecimento deles, estando no hospital, me dava condições de conviver com a dor deles de uma forma muito próxima e muito tranquila. Eu tinha facilidade de conversar com os médicos, o pessoal da família me chamava, a Érica é assessora para assuntos médicos. Então, quando chegava alguém, explica o caso da sua irmã. Eu sabia tudo, eu tinha facilidade para correr atrás de médico, para ligar. Então, aquela linguagem, aquele ambiente era muito familiar para mim, de entrar dentro do centro cirúrgico, de acompanhar uma cirurgia, de estar na UTI. E aí a resposta vem, por que eu fui parar num hospital? Depois a gente consegue compreender que tinha alguns outros propósitos para mim, né?
estar ali facilitaria e me traria condições de enfrentamento para o que tinha pela frente. É incrível isso, né? Poucas coisas são por acaso, né? Poucas. A gente acha né, não, mas tudo tem realmente um propósito maior. E, Érica, agora que a gente vai mudar um pouquinho de assunto, que eu quero que você conte para nós um pouco sobre a rotina do psicólogo organizacional. Primeiro a gente vai falar assim de uma forma mais geral, né? Para que as pessoas entendam qual é, de fato, o trabalho de um psicólogo organizacional, e depois a gente vai esmiuçar um pouquinho mais isso dentro do hospital. Certo. Bom, o psicólogo hospitalar, ele também tem uma demanda muito ampla. A gente está ali para cuidar do ambiente organizacional, né, do ambiente de trabalho, entender como é que está esse clima. Então, estar muito atento às entrelinhas, né, como os colaboradores estão, como está a motivação, como está a comunicação com os liderados, as oportunidades de crescimento e desenvolvimento das pessoas, entender se a empresa está sendo atrativa, se a gente está tendo facilidade nas contratações, o porquê de um turnover alto. Então, eu acredito que o ideal para um psicólogo hospitalar é estar atento a detalhes e ter um interesse genuíno para promover uma saúde no ambiente organizacional, né? É um processo muito desafiador, porque a gente está falando de muitas pessoas, às vezes uma empresa muito grande, são muitas questões que a gente precisa considerar, mas é muito possível, a gente vê isso acontecer, lógico, depende de um trabalho em equipe. Eu acho que um RH, para conseguir fazer um trabalho, ele precisa ter uma relação de muita confiança com a diretoria, com os líderes, porque nada funciona se for imposto, e nada funciona com receita de bolo. A gente tem, sim, as ferramentas, mas é a liderança que vai me contar, é os colaboradores que vai me trazer quais são as urgências, quais são as carências, para que a gente possa montar um plano e desenvolver um trabalho em parceria, porque a gente também não faz nada sozinho. A gente vai dar as diretrizes, nós vamos fazer treinamento, vamos montar um programa, mas as pessoas precisam comprar a ideia para que esse processo tenha vida. E como que dentro desse hospital funcionava um pouco da sua rotina, né? Porque você fala da questão, imagino, né, do recrutamento, né? Se divide ali o recrutamento, treinamento, questões de clima, questões de endomarketing, enfim. Como que seria uma semana típica, assim, dentro da sua rotina? Eu imagino que não seja... Em uma palavra, eu diria intensa. Todo tempo é pouco para o tanto de demanda que a gente tem, né? E realmente, num ambiente hospitalar, o desafio é maior porque a gente trabalha com a urgência o tempo inteiro. Nada no hospital acontece para daqui um mês, para daqui 2, as coisas acontecem para ontem. A gente lida muito com os imprevistos, as demandas vêm de forma muito imediatas, então a gente tem que ter essa postura muito proativa, essa disposição para focar na solução, para buscar uma alternativa. O setor não para, né, Érica? Não Nenhum para. setor do hospital pode parar. 24 horas, né? E outro desafio grande da psicologia organizacional no âmbito hospitalar, além dessa urgência, a gente trabalha com pessoas que estão lidando com demandas muito pesadas, né? Cuidar de quem está fragilizado exige muito emocionalmente das pessoas, mesmo que a pessoa está lá no faturamento, ela sente essa carga, ela sente esse peso, ela sente essa pressão. Muitos profissionais da área de saúde trabalham, têm duplo vínculo, então trabalham em 2 hospitais, tem uma rotina muito puxada, e nós, enquanto psicólogos organizacionais, a gente precisa estar atento a isso para oferecer colo, para cuidar de quem está cuidando, né? Para dizer para ele, eu sei que está pesado, mas conta comigo, deixa eu ver em que eu posso te ajudar, vamos criar uma rede de apoio para te sustentar, para que você não desmorone, né? Então, a gente tem que ter esse olhar muito cuidadoso, criando estratégias, porque com você vai pôr numa salinha e vai conversar e vai ser super válido. Mas, às vezes, você não consegue fazer isso com 500 pessoas.
Então, a gente capacita o líder para que ele seja esse ouvido atento, a gente vai criando multiplicadores, a gente faz um treinamento para falar de gratidão, para acender esse otimismo nas pessoas, a gente cria momentos de meditação no intervalo de almoço, em que a pessoa se sente cuidada e pode sentir o silêncio, pode, né, se ouvir um pouquinho. Então, a gente vai criando, tem que ser muito criativo também, né, para conseguir atingir um público maior e super diverso. E tem que conquistar também, Érica, uma boa equipe. Porque quando gestão de pessoas ele está alinhado e tem uma boa equipe, aí você realmente consegue chegar até na ponta. Ramificar, né? Isso. É verdade. Ouvindo o seu relato, eu pensei, realmente, uma das habilidades é realmente a criatividade, porque imagino que nem um dia é igual ao outro, né? O planejamento, ele é planejamento estratégico da área ali, ele é só um guia, mas que sofre modificações a todo tempo, né? Eu imagino. Exato. E pela sua fala, a gente já vai para uma outra pergunta que eu acho que cabe muito bem, que é saber se já aconteceu com vocês em alguma situação em que os dois papéis foram confundidos. Porque quando você fala assim, a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Isso tem muito do organizacional, mas pode ser que em algum instante isso transponha, né, para um cuidado clínico, né, para um cuidado que vai mais para o lado do psicólogo hospitalar. Como que é isso para vocês? Já foi várias vezes confundido, a gente estava até falando sobre isso antes, e eu particularmente não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que é difícil para o paciente entender quais são as possibilidades da psicologia, quanto mais entender os desmembramentos da psicologia e o papel de cada área, né? Então, não cabe a ele ter esse discernimento, não cabe ao colaborador, ou ao paciente, ou ao familiar. E antes de eu escolher a psicologia hospitalar ou a organizacional, eu sou psicóloga. Então, a gente precisa ter muito claro a nossa essência e o nosso compromisso de cuidar do outro. Então, se vem essa demanda, eu, pelo menos, sempre acolhi, sempre abracei. É lógico, não dá para a gente cuidar de tudo, e com muita cautela a gente vai direcionando, sem deixar a pessoa que nos procurou constrangida. Isso acontece de forma muito natural. Não, super te entendo, acolho, eu vou chamar a Camila, que com certeza ela vai cuidar de você, você vai estar em boas mãos, mas se precisar eu estou aqui. E a gente ia fazendo essa ponte de uma forma muito tranquila, né? Tanto ela comigo, quanto eu com ela. Isso. E não só entre nós, né? Isso aconteceu em outros espaços, até às vezes na família ou com os amigos, de ter essa mistura, essa confusão, e a gente vai posicionando de uma forma cuidadosa, acolhedora, porque essa confusão existe mesmo. E eu acho que isso é, inclusive, muito legal, porque mostra o quanto a psicologia, o potencial que ela tem de contribuição, né? A gente pode estar em vários lugares e nós temos uma contribuição muito ampla. Muito bacana, é isso mesmo. E acho que isso retoma aquilo que a Camila mesmo falou, né, da frase do Jung, porque é muito mais do que sobre papéis, né, sobre o lugar que você ocupa no organograma, né? É muito além do que isso, né? Porque se a gente for pensar, até na clínica, quando o paciente nos procura na clínica, de repente aquela demanda que ele traz não está na nossa capacidade, e a gente também encaminha, a gente faz o primeiro acolhimento e a gente encaminha, porque a gente sabe que, isso aqui né, já precisa ser encaminhado para o meu colega que está mais apto, que está estudando mais esse nicho aqui. Então, eu acredito que essa confusão que pode haver, ela é uma oportunidade para nós mesmos, para a gente encaminhar e também para a gente entender qual que é o nosso papel. Muito legal isso. Camila, Érica, ouvir vocês é inspirador, e não só profissionalmente, mas enquanto simbiose que vocês têm, assim, a amizade de vocês fica muito evidente na fala, né? Tanto é que essa complementação, essa colaboração mútua na fala, mesmo que cada uma estava trabalhando em uma área diferente, né? Fica bem, bem forte. Só que aí, para a gente fechar, eu vou desafiar vocês.
Para quê? Para que separadamente cada uma venda o seu peixe para os nossos ouvintes, né? Para os estudantes aí que ainda estão, né, tateando em qual área vão atuar ou serão escolhidos, né? O que cada uma de vocês, né? Vou colocar então a Camila no hospitalar e a Érica na organizacional, falaria para esses estudantes como um convite, uma motivação, né? Uma vendida de peixe mesmo para essa área dentro da psicologia. Legal, gostei do desafio. Gostei também, Natália. Eu sou suspeita para falar da psicologia hospitalar, porque realmente eu sou uma Camila antes e uma Camila depois da psicologia hospitalar. Me movimentou como pessoa. Olha, se você tem vontade de escutar várias histórias, de estar, de observar uma pessoa no seu momento mais genuíno, frágil, e com muita vontade de fazer uma transformação, é hospitalar. Quando um paciente está adoecido, internado, que ele perde todas as muletas que faz ele estar na vida. Então, ele vai estar com uma camisolinha do hospital, daquela cor, todos os dias, numa cama que não é a dele, num travesseiro que não é o dele. Vai poder receber visita de uma pessoa ou outra, e às vezes vai descobrir que tem poucas relações, poucos vínculos, porque às vezes nem visita não recebe. Então, esse paciente, ele está na oportunidade de fazer uma grande transformação. Então, se você tem vontade de dialogar com essa alma que está aberta, que está nessa possibilidade de fazer uma grande virada, é hospitalar. E mesmo que esse paciente esteja indo para a sua finitude, né, para a sua despedida da vida, conhecer um paciente nesse momento também é muito especial, porque você perceber a jornada do paciente, compreender aquele final como algo poético e bonito, isso também é maravilhoso. Eu sou muito suspeita, porque eu gosto demais dessa área. Eu acredito que tem muito a contribuir o psicólogo no hospital, muito. As pessoas estão sedentas de cuidado, né, de ser vista, e é muito interessante, assim, porque esse olhar do psicólogo, ele traz, assim, um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a pessoa, às vezes, quer se esconder, não quer falar, ao mesmo tempo ela quer ser vista e reconhecida. Então, eu acredito que a gente sabe atuar nesse lugar, de falar, eu estou aqui, pode mostrar, tenha coragem, abre, estou aqui. E a pessoa fazer esse encontro com ela mesma, com a essência. Então, eu acredito que na psicologia hospitalar tem essa grande oportunidade. E agora é você. Ai, gente, depois dessa energia, dessa alegria, vai ser difícil para mim. Mas o ponto é que, uma curiosidade, tanto eu atuei na hospitalar, quanto ela atuou na organizacional. E a gente tem um amor pela profissão, né? Independente da área em que ela está. Eu também sou apaixonada no hospitalar. Sobre o que a Camila falou, tem um livro da Ana Cláudia Arantes, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É uma médica geriatra, né? Que está cuidando na área de cuidados paliativos há muito tempo. E a morte é realmente um convite para a vida. Então, lidar com essa finitude é incrível, é maravilhoso. Mas a gente precisa cuidar da gente, para a gente dar conta, porque muitas fragilidades vão surgir nesse momento. E se a gente tiver capenga, vai ser difícil, né? Sustentar, apoiar esse paciente, essa pessoa nesse processo. Mas falando um pouquinho da psicologia hospitalar, que eu escolhi, ou que me escolheu, não sei bem a ordem aí, mas eu sou uma pessoa muito prática, muito dinâmica. Eu vivi num ambiente empresarial desde sempre, né?
Eu nasci com meu pai sempre trabalhando e sempre gostando muito de trabalhar. O trabalho na minha casa nunca foi um peso, e sim um privilégio. E eu acho que na psicologia hospitalar, a gente tem essa oportunidade de ressignificar o sentido do trabalho como uma oportunidade de realização de vida. Às vezes a gente carrega muito... Érica, eu vou só te interromper, porque a tua mãe, que eu desafio vocês continuam grudadas, não separa, não. E aí você começou a expor, e você está falando que é da hospitalar, agora é da organizacional, né? Isso. É porque ela falou hospitalar, mas ela está falando organizacional. Só para quem, às vezes, o estudante que está nos ouvindo, ele pode fazer uma confusãozinha, só para a gente separar. Agora vai ser organizacional, né? Isso, a defesa da psicologia hospitalar que eu escolhi ou que me escolheu. Organizacional. Isso, organizacional. Falei de novo errado, amiga. Depois a gente trabalha isso. Porque não deixa de ser hospital, né? É muito amor, né? É verdade. Não deixa de ser hospital. Mas, não, eu atuei e atuo no organizacional em outras empresas, e o que eu vinha dizendo é sobre a força do trabalho, né, do sentido que a gente dá para o trabalho. E na organizacional a gente lida de cara com isso, no recrutamento e seleção, na pesquisa de clima, no cuidado com a cultura, nos processos, treinamentos, né? Como é que é para a pessoa essa escolha de estar ali? É uma escolha pelo salário, é uma escolha pelos benefícios, é uma escolha para a realização de vida. Então, a gente ajuda as pessoas a encontrar o propósito, a encontrar o que eu posso contribuir. Todos nós temos talentos, temos competências que estão afloradas, e quando eu escolho um trabalho que está alinhado com aquilo que eu tenho de melhor, eu posso usufruir da oportunidade de realização pessoal. E o psicólogo, ele tem essa capacidade, porque ele conhece a empresa, ele conhece o cargo, ele conhece a cultura, e ele vai conhecendo a pessoa e ajudando a fazer esse encontro, esse match, né? Então, como eu sempre vivi nesse ambiente de trabalho, eu gosto dessa área muito dinâmica, muito prática, muito rápida, muito desafiadora. Então, se você também tem esse perfil talvez mais acelerado, que gosta de ver as coisas acontecendo num ritmo um pouquinho maior, a organizacional é o seu lugar, porque é um ambiente muito dinâmico, não existe um dia igual ao outro, a gente tem demandas muito diferentes e complexas, e que exige de nós a criatividade para criar um programa, às vezes não deu certo, deixa eu tentar outro, e construir vínculos. É um lugar onde você convive com todo mundo, você entende que o cafezinho é um momento para você mostrar que conta comigo, fala comigo, deixa eu te ouvir mais. E mais do que criar vínculos, criar relações de confiança. Porque para eu estar ali no RH, enquanto psicólogo organizacional, se as pessoas não confiarem em mim, essa demanda não vai vir. Mas essa confiança, ela é construída. E quando ela vier, essa queixa, né, eu preciso ter muito cuidado para que eu seja neutra, que eu tenha esse olhar atento e que eu seja ética, porque se eu levo essa queixa direto para a diretoria, isso vai repercutir de uma forma muito ruim. E essa pessoa não vai confiar em mim e várias outras também não. Mas às vezes é uma queixa importante, eu não posso guardar isso para mim, eu preciso traduzir isso e levar para que a solução apareça, mas com muita cautela, muito profissionalismo e muito cuidado. Então, gente, é fantástico, é incrível, as coisas acontecem, é desafiador, e muitas possibilidades, você não vai fazer a mesma coisa todo dia. Recrutamento e seleção, é treinamento, é pesquisa de clima, é gestão de carreira, é muito gostoso. Cuidar para que o resto flua, porque o trabalho, tem a frase que fala que o trabalho dignifica o homem, né? Então, você está num lugar importantíssimo de um ser humano, porque é a partir do trabalho que um pai, uma mãe de família traz o sustento, é no trabalho que você se realiza. Então, se quando eu me tornei psicóloga hospitalar não tivesse uma psicóloga humana no gestão de pessoas, talvez eu não teria esse olhar tão encantado com a psicologia, porque talvez eu não teria tido a oportunidade. Então, o psicólogo organizacional,
ele vai trazer essa força. Então, eu vejo que o psicólogo organizacional, ele precisa ter mais casca, porque ele precisa dar conta para permitir que as outras funções fluam. E que a pessoa consiga se sentir satisfeita naquilo que ela faz, se sentir reconhecida, se sentir preenchida, chegar em casa e conseguir estar feliz com os filhos, com o marido, com o namorado, com o familiar, porque ele estava num ambiente que propiciou isso. Então, eu vejo que essa humanização, ter o psicólogo no gestão de pessoas é importantíssimo, e precisa ser essa pessoa que passa credibilidade, que na hora que abre a boca, as pessoas confiam. Então, eu acredito que para ter sido tão encantador para mim a psicologia hospitalar é porque teve a Érica no gestão de pessoas que possibilitou isso. E aí é por isso que a gente está aqui. Tanto que ela é fofa, gente. Aí você falou uma coisa que eu quero retomar, né? A questão da casca. A gente tem que sim ter esse preparo, porque a diretoria, o administrativo, não tem que ter todo esse cuidado, né? Para nos falar que tá péssimo, essa equipe tá ruim, os resultados estão horríveis. A gente vai escutar muita bucha. E eu não posso traduzir a folha de pagamento. Exato. Eu não posso traduzir isso do jeito que vem, vai. Né? Eu preciso fazer uma elaboração, um filtro para, ok, né, faz sentido algumas coisas, eu preciso pontuar outras, e eu vou repassar para o time com todo o cuidado, vou montar um programa e vou devolver um plano para que eles entendam que não é dessa forma, porque se for dessa forma, ninguém fica. Então, essa casca, esse cuidado, mediar, a gente mediar, fazer essa ponte, né, entre colaborador e diretoria e administrativo, para que a gente consiga esse ambiente harmonioso, né? E mesmo que a pessoa chegue na decisão de não ficar, de não permanecer, que seja uma decisão tranquila, que não seja uma decisão impetuosa, impulsiva, né? Que o RH e a psicologia hospitalar consiga dar voz, ouvir, entender. Não faz sentido, realmente o que você está buscando, nesse momento a empresa não vai conseguir te oferecer e a saída é, sim, a melhor alternativa. Mas que a gente sirva, esteja ali como esse apoio, como essa escuta, para dar colo e para ajudar nesse direcionamento, nessa tomada de decisões, né? Ai, muito legal, gente. Vocês estão... Tô não sentindo um cabo de guerra, assim, ó. Vocês conseguiram me ganhar para os dois lados. Não sabe onde você vai. Ai, muito bom. Érica, nossa, Camila, a gente então, isso. A gente caminha agora para encerrar esse momento assim, que foi tão maravilhoso para nós enquanto estudantes, e terminar com essa sensação da Bárbara de que, né, nossa, é maravilhoso os dois, porque a beleza, a poesia que vocês trazem para as duas áreas, sabe, é muito envolvente, né? E para mim isso, como vocês falaram, é da psicologia, né? Ouvir profissionais da psicologia, como vocês duas são, né? Traz uma doçura, um acolhimento que eu acho que é muito típico da nossa profissão em qualquer área que nós estejamos atuando, né? Então, vou finalizar aqui minha parte, depois passar para a Bárbara fazer um encerramento para nós, de que, assim, foi uma grande satisfação. Eu encerro, assim, com o desejo de pedir para a Érica, da atuação atual de vocês, ser a minha consultora de empresa e marcar um horário com a Camila, né? Porque quando a gente tem contato com profissionais que despertam, né, em nós uma admiração, assim, tão instantânea, já que é o nosso primeiro contato aqui, né? E isso é muito bom, porque a gente vai sair com essa inspiração, né, dessa mensagem, eu acho que ficou muito forte de vocês, né, que essa simbiose de vocês trouxe, né, que não importa em qual área nós formos atuar, né, mas que esse acolher, esse ouvir, essa poesia para a vida que a psicologia traz, né, ela sempre vai estar presente, tá? Então, muito, muito obrigada por dispor tempo, por dispor compartilhar essa experiência conosco. É uma grande honra para nós inaugurar aqui esse podcast ouvindo você. Eu também só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês e, assim,
o desprendimento, né, daquilo que é a história de vida de vocês, né? Não é simplesmente a profissão como se fosse algo apartado, mas é da vida, né? Então, muito obrigada, de verdade. Eu tenho certeza que todos aqueles que vão escutar vão se sentir como nós estamos nos sentindo, e que vocês possam prosseguir, né, nesse caminho e tocar de forma tão bonita a vida de todas as pessoas que passarem por vocês. Obrigada. Também estou tão feliz de ter falado com vocês, de estar aqui junto com a Érica, de falar de algo tão importante, tão especial, e é exatamente isso que você falou. A profissão, ela não é algo à parte da nossa vida pessoal, caminha junto, então tem que fazer sentido aquilo que a gente escolhe, e que também a gente não tenha medo de fazer uma escolha, faça uma escolha, se for bom, prossegue, se não for bom, muda. A vida está aí para a gente descobrir, experienciar. Então, acho que o mais importante é você aproveitar a oportunidade que você tem. E aí, você vai... As oportunidades vão chegar. Não precisa ter medo. Exatamente. E a gente está à disposição, né? Claro. Quero dizer também que eu fiquei muito feliz. Como eu disse no começo, acho que a escolha da psicologia, para mim, é um propósito de vida, é um sentido de vida, eu escolheria de novo. Então, é bonito quando a gente tem a oportunidade, né, de viver algo que traz, que agrega tanto para nós, que traz essa realização pessoal. Então, desejo que o mesmo aconteça com vocês. Desafios existem, percalços existem, mas a gente vai conseguindo superar e se fortalecer com os desafios. Então, contem conosco, a gente está super aberto. Eu sei que quando a gente está aí aproximando da conclusão do curso, vem uma ansiedade, vem um medo. Estamos abertas para isso. Se a gente puder, de alguma forma, contribuir, compartilhar com vocês, contem com a gente para isso. E me lembrei aqui a Camila falando de um projeto que a gente fez no hospital, propagando a ideia para que a gente seja como os girassóis, né? Os girassóis, quando não tem a luz do sol, eles se voltam, eles se olham um para o outro, para que um possa fornecer energia para o outro, para que um possa cuidar do outro. E acho que essa é a nossa missão enquanto psicólogo, né? Tem momentos de tempestade, tem momentos em que o sol não aparece, mas que se a gente tiver esse apoio, se a gente buscar essa força, a gente vai se fortalecendo e a gente consegue ser luz no mundo. E o mundo está precisando de luz, a gente tem vivido muitas tragédias, né, muitas situações alarmantes, e eu acredito que cada um de nós, principalmente nós psicólogos, que temos consciência do poder que uma psique, né, desestruturada, transtornada, pode causar no ser humano, nós sabemos a importância da saúde mental, então nós podemos ser essa luz no mundo, né, cuidar, levar essa luz, esse amor, esse acolhimento, essa compaixão, para que as pessoas se abram, se cuidem, e a gente cuide um do outro também nessa relação de troca, de amor e de sinceridade aí. Então, muito obrigada mesmo, viu, meninas? Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo interesse, e que vocês possam voar longe e alto. Muito obrigada, gente. E com esse bate-papo super enriquecedor e muito alegre que a gente viveu, a gente encerra o nosso primeiro podcast e fiquem atentos aos próximos que virão, que com certeza serão maravilhosos também. Muito obrigada, gente.